Olá, tudo bem? Eu sou a Vivi De Gaspari do Ateliê Vita Colorita. Eu preparei uma peça bem simples, porém bastante útil, que é uma carteirinha porta-remédios. Ela tem o fechamento com o botãozinho de plástico e dentro tem dois bolsinhos com zíper para levar os remédios na bolsa. Você também pode fazer na versão masculina, somente trocando o tecido. A minha sugestão aqui é como porta-remédios, mas você pode dar o uso que desejar. E que tal já deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com os amigos? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho. Para fazer essa carteirinha porta-remédios, vamos precisar de dois tecidos, um principal e um para forro, na medida de 13 cm por 21. Os dois tecidos têm a mesma medida. A diferença é que aqui no tecido principal eu já fiz um arredondado aqui nos cantos. Você pode fazer um arredondado a seu gosto ou deixar quadradinho mesmo. Para o forro eu vou usar o tecido simples, sem estruturar. E para o tecido principal eu estou usando uma manta R2. Eu fiz uma tela C, é opcional uma tela C, mas é importante que você passe uma costurinha de segurança em toda a volta para essa manta não soltar do tecido na hora que estivermos montando a carteirinha. Vamos precisar também de plástico cristal, esse aqui é o 0,20. Você pode usar o 0,30, eu só não recomendo que use um plástico muito grosso, porque vai ficar difícil para desvirar essa carteirinha depois. O plástico tem a medida de 13 por 13, é um quadrado. Dois pedaços de zíper com aproximadamente 15 centímetros. Eu estou usando o zíper número 5, mas você pode usar o número 3 sem problema nenhum. Vamos precisar também de viés, esse aqui é um viés pronto do largo. Se você quiser, você pode fazer o seu próprio viés de tecido. E dois cursores para o nosso zíper. Nós vamos começar pela parte de plástico. Eu vou pegar um pedaço de viés aqui do mesmo tamanho do meu plástico, ou um pouquinho maior. Dobrar o viés ao meio. E como o plástico é quadrado, eu vou escolher qualquer um dos lados e encaixar aqui dentro do viés. Agora eu vou passar uma costurinha para prender esse viés no plástico nesta borda de baixo do meu viés onde está aberto. Então eu já vou fechar o viés e prendê-lo no plástico. Prontinho, a costurinha está passada então aqui embaixo. Deste outro lado, o lado oposto do primeiro viés, eu vou colocar outro viés dessa mesma forma. Prontinho, o viés dos dois lados. Então agora eu posso refilar essa sobrinha de viés, deixando no mesmo tamanho do plástico. Agora eu vou costurar o zíper. Então eu venho com o plástico com acabamento em viés por cima do zíper. Uma dica que eu dou é que você não chegue o seu viés muito próximo da cremalheira aqui, muito rente da cremalheira. Por quê? Primeiro que vai ser ruim para passar o cursor aqui, o cursor pode ficar pegando no viés. Segundo, que o zíper vai aparecer aqui por baixo do plástico e nós não queremos que a borda do zíper fique aparecendo. Então não precisa levar o viés muito para próximo da cremalheira. Se você tiver dificuldade para seguir o mesmo alinhamento aqui de distância da cremalheira, você pode alfinetar. Eu vou passar a costura aqui então, agora nesta parte de cima do meu viés, para prender o viés no zíper. Olha aí, o viés está preso no zíper. Então agora deste lado eu vou fazer a mesma coisa. Posiciono o viés sobre o zíper, alinho direitinho e vou passar a costurinha nessa borda superior do viés para prendê-lo no zíper. Plástico já fixado no zíper, então agora eu preciso dar o acabamento do zíper do outro lado. Eu vou pegar então mais um pedaço de viés, vou dobrar ao meio e vou encaixar este lado do zíper que está sem acabamento dentro do viés. Então agora eu vou passar a costura primeiro nesta parte próxima da cremalheira do zíper, para prender as duas partes do viés aqui. Costurinha feita aqui nesta borda de baixo, próximo da cremalheira. Deste lado do zíper eu vou fazer exatamente igual. Com acabamento no zíper dos dois lados, então agora eu já posso posicionar aqui sobre o meu forro. Antes disso eu vou encontrar o meio dessa parte plástica aqui. Então eu vou dobrar, encontrar viés com viés aqui e vou dar um pique bem pequenininho aqui no meio do plástico. Deste lado a mesma coisa. No tecido de forro também vou encontrar o meio.
Dobro no comprimento e dou um piquezinho aqui no meio. Marcados os meios, eu vou passar uma linha aqui de pique a pique aqui no tecido, com uma canetinha que apaga com o ferro. E vou posicionar os piques do plástico em cima dos piques do tecido, alinhando a borda do plástico com a borda do tecido. Vou prender com clips. Aqui não é legal colocar o alfinete porque vai furar o plástico. E a primeira costura que eu vou passar aqui é uma costurinha sobre o plástico, prendendo o plástico no meu forro, bem aqui no meio onde eu fiz essa linha. Utilize um ponto grande de 3,5 a 4 para não picotar o plástico. E se você não tiver um calcador de teflon, que é ideal para costurar plástico, para não ficar agarrando no seu calcador, você pode passar um olhinho de máquina que facilita deslizar o calcador na costura. Você pode me perguntar como é que a gente faz para apagar essa linha aqui, já que nós temos plástico, eu não posso passar o ferro sobre o plástico. Passa o ferro aqui por trás com a temperatura mais branda, que a marcação da caneta vai sair. Olha aí, passei por trás com a temperatura bem morninha e saiu tudo. Agora sim, com a costura do meio feita, eu posso prender então esta parte do viés, costurando na bordinha, prendendo com o meu forro. Deste lado e deste lado aqui também. Próxima etapa é colocar os cursores no zíper. Se você quiser, você pode colocar os dois abrindo para um lado só. Eu acho melhor abrir um para cada lado, porque na hora que a carteirinha estiver fechada, os cursores não vão ficar batendo um no outro aqui, fazendo um volume de um lado só. Vai ficar um para cada lado. Mas isso fica a seu critério. Cursores colocados, deixo eles aqui no meio para não atrapalhar minhas costuras nas laterais. Venho agora com o meu tecido principal, que já está com os arredondamentos nas bordas, e posiciono direito com direito sobre o tecido de forro. Vou alinhar esse tecido principal com todas as laterais do meu forro e vou prender tudo com clips. Vou passar a costura com um pé de máquina, no meu caso aqui a margem de costura do pé de máquina é de meio centímetro, e vou deixar a abertura para desvirar aqui num desses lados menores. Não é interessante deixar a abertura para desvirar aqui nessa parte, porque aqui temos o plástico. Nessas duas partes aqui nós não temos plástico, então escolha uma delas para deixar a abertura para desvirar. Vou cortar essas sobrinhas de tecido do forro e reduzir um pouco o tamanho do meu zíper, mas eu não vou cortar rente aqui com o meu tecido. Deixa aí pelo menos 1 centímetro de sobra desse zíper em cada lado. Para o zíper não desfiar, o ideal é queimar as bordas. Agora é só desvirar pela abertura que nós deixamos. Depois de desvirado, você empurra bem os cantinhos, abre bem as costuras e é só ir lá no ferro, assentar aqui essas costuras, ferro brando por causa do plástico. Aqui na parte do plástico, se ficar muito amassado, você pode pôr um tecido por cima e passar o ferro também, o ferro bem morninho, que ele vai desamassando. Aqui nessa abertura, também lá no ferro de passar, nós vamos colocar para dentro aqui a bordinha do tecido, alinhar bem direitinho e passar. Tudo bem assentadinho, eu gosto de prender essa abertura, olha, com bastante clips para nada sair do lugar. Então agora eu vou passar um pesponto de acabamento em toda a volta, que automaticamente vai fechar aqui essa abertura. Então tem que ser bem na bordinha esse pesponto. Eu vou passar o pesponto aqui por fora, pelo tecido externo. E conforme eu venho costurando, eu vou ajeitando o meu plástico, assentando bem direitinho. Por que eu falei para deixar uma sobra de zíper? Porque este zíper está aqui dentro agora, olha. Então nós vamos passar por cima aqui o pesponto e nós vamos prender essa sobra de zíper junto aqui com o pesponto. Na hora de passar pelo zíper, vai bem devagar, porque nós vamos estar com uma camada mais grossinha aqui. Se eu tivesse cortado o zíper rente, o que ia acontecer? Ele ia ficar somente na margem de costura que está aqui dentro. Com o tempo, aquela pontinha que ia ficar ali curtinha, cutucando o meu tecido externo, ela ia fazer o tecido rasgar. Então, por isso que eu prefiro deixar o zíper um pouquinho maior e passando a costura aqui por cima, eu vou fazer a pontinha do zíper se assentar aqui para dentro.
Eu vou começar a costura aqui no meio, que vai ser a parte de baixo, porque nós vamos dobrar essa carteirinha. E vou fazer toda a volta. Prontinho, na finalização desse pesponto, eu passo um pouquinho por cima de onde eu comecei e dou um pequeno retrocesso. Então, aqui eu tenho um bolsinho e aqui eu tenho outro bolsinho. Agora, só falta fixar o botão. Para o fechamento da carteirinha, eu vou utilizar um botão de pressão de plástico. Para isso, eu vou fazer a marcação aqui no centro. Então, eu dobro a carteirinha aqui no meio, contra borda com borda, e faço uma marquinha aqui no centro, bem encostadinho com o viés. Utilizando um agulhão, eu vou fazer a abertura para poder inserir o botão aqui, bem em cima da minha marcação. Aqui na parte externa eu insiro no furinho o pino do botão. Eu estou usando o botão número 12 e o pininho vai aparecer desse lado de cá. Essa carteirinha, ela é igual dos dois lados, então não tem um lado definido como frente. Porém, o lado que eu deixei a abertura para desvirar, eu vou considerar como costas para mim. Então, nesta parte da frente, eu vou colocar o meu pino com a pecinha fêmea, utilizando a parte laranja da matriz. Então, eu vou colocar a pecinha fêmea aqui no balancinho, na base. Vou abaixar a alavanca para pescar essa pecinha fêmea e ela se encaixar aqui na parte de cima da matriz. Venho com o pino, que já está inserido aqui na carteira. Vou encaixar a parte redonda do pino aqui na base e prender as duas partes. Você vai notar que o pininho foi amassado aqui no meio e por isso essas duas partes ficam presas uma na outra. Para fixar o botão deste outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, inserir o pino no furinho que eu fiz com o agulhão. Vou trocar a matriz pela parte verde e fixar agora a partezinha macho. Prontinho, botão fixado. A carteirinha já está pronta. Gostou? Então agora é correr para a máquina e depois me mostrar a sua carteirinha. Não vá embora sem deixar o joinha no vídeo e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.